Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. O mundo do futebol. Brasileiro amanheceu em estado de choque com rumores que circulam nos bastidores do Cruzeiro. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, Gabigol, atualmente no time celeste, teria revelado um suposto acordo com o Corinthians, deixando torcedores e comentaristas perplexos. A notícia, que começou como sussurro entre jornalistas próximos ao clube mineiro, rapidamente ganhou força nas redes sociais, provocando uma avalanche de especulações sobre a possível transferência. A situação é cercada de mistério, já que nenhum comunicado oficial foi feito por nenhum dos clubes, mas fontes internas sugerem que conversas têm ocorrido há semanas. A ideia de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, tradicional rival do Cruzeiro em confrontos decisivos, é suficiente para incendiar discussões acaloradas em fóruns de torcedores e grupos de WhatsApp. Especialistas em mercado de transferências afirmam que negócios deste porte envolvem detalhes complexos e negociações silenciosas, mas o simples rumor já gera impacto na cotação de jogadores e na percepção do público sobre a moral do atleta. Dentro do Cruzeiro, a possível saída de Gabigol pode provocar mudanças estratégicas no planejamento da equipe para o restante da temporada, especialmente considerando a importância de seu desempenho nas partidas recentes. A reação de torcedores. Nas redes sociais, mostram uma mistura de incredulidade, ansiedade e curiosidade, com memes e teorias sendo compartilhados em alta velocidade. Se o rumor se confirmar, o impacto será sentido não apenas no aspecto técnico, mas também na imagem pública do jogador, que sempre foi polêmico e midiático, atraindo a atenção da imprensa, mesmo quando permanece fora dos holofotes. As negociações entre clubes de tamanha visibilidade costumam envolver agentes diretores e empresários influentes, e rumores como este muitas vezes surgem para testar a reação da torcida antes de qualquer decisão formal ser tomada, indicando que estamos diante de um possível movimento estratégico que transcende o campo e atinge a esfera do marketing esportivo. O burburinho sobre Gabigol e seu suposto acordo com o Corinthians não se limita apenas a conversas informais. Fontes próximas afirmam que o jogador teria manifestado interesse em se transferir para a equipe paulista, abrindo espaço para uma negociação que poderia abalar o mercado brasileiro de transferências. Alguns jornalistas sugerem que reuniões discretas já teriam acontecido envolvendo representantes de ambas as partes, embora nenhum documento oficial tenha sido divulgado até o momento. Dentro do Cruzeiro, há uma mistura de preocupação e expectativa, pois a saída de Gabigol representaria uma mudança significativa na estratégia do técnico e na dinâmica do elenco. Por outro lado, o Corinthians teria motivos claros para buscar a contratação, reforçar seu ataque com um jogador de alto nível, experiente e capaz de decidir jogos importantes. A especulação é reforçada pelo histórico do atacante conhecido, por sua habilidade de marcar gols em momentos decisivos, o que naturalmente despertaria interesse em um clube que busca retomar protagonismo em competições nacionais. A pressão sobre dirigentes e agentes aumenta à medida que torcedores acompanham cada passo do rumor, criando uma narrativa própria nas redes sociais, com discussões sobre valores de transferência, contratos milionários e possíveis impactos na classificação dos times. Analistas esportivos lembram que rumores como este muitas vezes servem para testar o terreno, medir a reação de torcedores e investidores e ajustar estratégias antes de qualquer anúncio formal. A atmosfera em torno de Gabigol se torna elétrica, com cada declaração de dirigentes ou comentários em entrevistas sendo interpretados como pistas sobre o futuro do atleta. Mesmo sem confirmação oficial, a especulação já influencia a maneira como técnicos planejam escalações e como outros clubes avaliam possíveis movimentos no mercado, mostrando que um rumor bem posicionado pode ter efeitos imediatos no futebol brasileiro.
O cenário é de expectativa máxima, com a imprensa acompanhando cada detalhe e torcedores divididos entre ansiedade, incredulidade e esperança de que o rumor se concretize, transformando o que parecia improvável em uma possibilidade concreta. Enquanto rumores continuam a se espalhar, há quem afirme que Gabigol estaria pressionando discretamente por uma mudança de ares, buscando um ambiente onde pudesse retomar protagonismo e se posicionar de maneira mais estratégica dentro de um elenco competitivo. Fontes internas indicam que o jogador mantém conversas com empresários próximos e tem avaliado propostas que, segundo dizem, poderiam beneficiar não apenas sua carreira, mas também sua visibilidade midiática, o que sempre foi uma prioridade em sua trajetória. O Corinthians, por sua vez, aparece como destino plausível devido à sua estrutura torcida apaixonada e potencial de disputar títulos de expressão nacional e continental, fatores que tornariam qualquer negociação mais atraente. Alguns comentaristas esportivos levantam a hipótese de que a movimentação pode ser mais uma jogada de bastidores, um teste para medir a reação da torcida do Cruzeiro antes de qualquer passo concreto, enquanto outros afirmam que a vontade do jogador poderia ser determinante para que o negócio avance. A repercussão nas redes sociais é intensa, com vídeos e posts viralizando rapidamente, aumentando a pressão sobre dirigentes e assessores de imprensa. Dentro do Cruzeiro, a especulação já causa impacto no ambiente interno, com torcedores e até membros da comissão técnica questionando estratégias e possíveis substitutos para Gabigol caso o rumor se confirme. A possibilidade de ver um jogador tão icônico vestir a camisa de um rival histórico provoca debate sobre ética esportiva, rivalidade e decisões de carreira, temas que sempre geram atenção midiática e discussões acaloradas. Observadores do mercado lembram que rumores como este não surgem por acaso e geralmente têm fundamento, seja para preparar terreno para uma futura negociação, seja para testar a reação da torcida, mantendo todos os envolvidos atentos a cada movimentação. Cada declaração e cada possível pista que possa confirmar ou desmentir a especulação. A tensão aumenta a cada dia e mesmo a ausência de declarações formais não impede que o burburinho continue crescendo, alimentando teorias apostas e debates intermináveis sobre o destino de Gabigol no futebol brasileiro. Nos bastidores do futebol, rumores como o de Gabigol e o Corinthians têm um efeito quase imediato no ambiente esportivo, provocando análises, projeções e até decisões estratégicas que vão além do simples desejo do jogador ou da diretoria. É notório que a especulação sobre um possível acordo mexe com os contratos existentes, com negociações paralelas e até planos de reforço de elenco, pois clubes rivais observam atentamente qualquer movimentação que possa afetar a competitividade. Especialistas em marketing esportivo apontam que, mesmo sem confirmação oficial, a narrativa já gera engajamento, mídia espontânea e curiosidade, fatores que são estrategicamente valiosos para ambos os clubes, aumentando visibilidade e repercussão em diferentes frentes. Alguns agentes e intermediários se aproveitam desses rumores para criar cenários que favoreçam negociações futuras, testando limites e condições de mercado. A ideia de Gabigol trocando o Cruzeiro por Corinthians envolve não apenas aspectos técnicos, mas também emocionais, simbólicos e históricos, considerando rivalidades regionais e torcidas apaixonadas que vivem o futebol como uma extensão de identidade. A especulação gera comparações entre desempenho passado e potencial futuro, criando debates acalorados sobre futebol, personalidade do atleta e estratégias de contratação. Com cada notícia não oficial, cresce a pressão sobre dirigentes, técnicos e empresários que precisam lidar com expectativas, rumores e possíveis impactos na imagem pública do jogador. Analistas comentam que, se o acordo realmente existir, ele poderia redefinir conceitos de rivalidade e transferências de grandes nomes no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, a mídia acompanha cada detalhe, transformando qualquer pista em manchete e mantendo os torcedores em estado de alerta constante,
demonstrando como rumores bem construídos podem influenciar todo o ecossistema esportivo, movimentando dinheiro, opinião e interesse público de forma impressionante. A narrativa se espalha e, mesmo sem confirmação, o burburinho já cumpre seu papel de criar suspense, gerar especulação e manter todos atentos a cada possível desdobramento da história. O possível acordo entre Gabigol e Corinthians também provoca discussões sobre o impacto na temporada atual de ambos os clubes, levantando questões sobre como a saída de um jogador-chave poderia alterar a dinâmica do Cruzeiro e como a chegada de um reforço expressivo poderia transformar o ataque corintiano. Especialistas em tática e desempenho analisam cenários hipotéticos, ponderando sobre formações alternativas, reposições no elenco e efeitos psicológicos sobre companheiros de equipe, mostrando que rumores não afetam apenas a percepção externa, mas também decisões internas estratégicas. Torcedores, por sua vez, dividem opiniões entre indignação e entusiasmo, dependendo de sua lealdade e interesse em títulos, criando um ambiente de debate intenso e constante nas redes sociais. Alguns levantam hipóteses sobre como o Gabigol se encaixaria no esquema do Corinthians, seu entrosamento com outros jogadores e seu potencial de decidir jogos importantes, enquanto outros questionam a ética de transferir um ídolo para um rival histórico. Comentadores esportivos lembram que movimentos deste tipo envolvem múltiplos fatores, incluindo vontade do jogador, interesses financeiros, planejamento de clubes e impactos de imagem, tornando qualquer rumor uma peça complexa em um tabuleiro estratégico. A especulação também desperta curiosidade sobre contratos, valores de multa rescisória e cláusulas especiais, elementos que frequentemente aparecem em negociações deste porte e alimentam o debate entre torcedores e jornalistas. O efeito do rumor vai além do futebol, afetando mídia, marketing e até patrocinadores, pois todos buscam antecipar possíveis impactos de uma transferência que, se concretizada, teria enorme repercussão. Assim mesmo, sem confirmação, o simples rumor de Gabigol acertando com o Corinthians provoca um efeito dominó, envolvendo não apenas clubes, atletas e torcedores, mas também toda a cadeia que gira em torno do futebol, mostrando como especulações bem estruturadas podem se tornar protagonistas de uma narrativa midiática poderosa. A atenção ao detalhe, a interpretação de sinais e a análise de possibilidades tornam o rumor mais envolvente, mantendo todos interessados em acompanhar cada passo de uma história que ainda pode tomar rumos inesperados. Enquanto o rumor sobre Gabigol e o Corinthians ganha força, surgem especulações sobre possíveis estratégias de abordagem que o clube paulista poderia adotar para concretizar a negociação. Alguns jornalistas próximos à diretoria sugerem que o Corinthians estudaria diferentes cenários de contrato, incluindo bônus de desempenho, participação em direitos de imagem e cláusulas de recompra, enquanto se mantém discreto para não gerar reação negativa imediata da torcida do Cruzeiro. A expectativa de transferência envolve também agentes influentes conhecidos por mover peças em bastidores e criar um ambiente favorável para o fechamento de acordos, sendo que cada movimento é calculado para gerar impacto positivo ou minimizar riscos. Dentro do Cruzeiro, a situação não é menos complexa, pois dirigentes teriam que avaliar o efeito da saída de Gabigol sobre elenco moral do grupo e repercussão midiática, equilibrando fatores técnicos e financeiros. A pressão da torcida é evidente, com redes sociais fervendo e torcedores especulando sobre substitutos e estratégias e o efeito psicológico que a possível saída poderia causar no restante do elenco. Comentadores esportivos destacam que rumores como este servem também para medir o interesse real da torcida em reforços futuros, ajustando comunicação e ações de marketing. Há ainda quem acredite que o próprio jogador poderia estar usando o rumor estrategicamente, posicionando-se de maneira a aumentar visibilidade e influência sobre seu destino. A narrativa se espalha rapidamente, transformando a simples especulação em assunto central de debates e
análises esportivas, mostrando como rumores bem articulados conseguem criar repercussão imediata e envolver diretamente torcedores, jornalistas e clubes de maneira simultânea, mesmo sem confirmação oficial. A possibilidade de Gabigol reforçar o Corinthians desperta discussões sobre rivalidade, paixão e impactos emocionais em clássicos regionais. Torcedores do Cruzeiro se dividem entre incredulidade, frustração e curiosidade, enquanto corintianos começam a imaginar como seria ter um atacante com histórico de gols decisivos e alta visibilidade na mídia. Analistas lembram que a especulação influencia diretamente o planejamento de técnicos que precisam considerar cenários hipotéticos, reposições e ajustes táticos caso a transferência se concretize. Bastidores de clubes grandes são recheados de estratégias silenciosas, onde rumores são frequentemente utilizados para testar reações, criar pressão ou ajustar negociações. Alguns apontam que o simples fato de Gabigol ser citado como possível reforço do Corinthians já gera interesse midiático, aumentando cobertura jornalística e engajamento digital, algo que beneficia tanto o jogador quanto os clubes envolvidos. A especulação provoca também debates sobre ética, lealdade e profissionalismo, já que transferências para rivais históricos sempre despertam questionamentos sobre postura e decisões de carreira. Entre comentaristas, há teorias sobre como Gabigol se encaixaria no esquema do Corinthians, entrosamento com outros atacantes e potencial de influência em partidas decisivas. O efeito psicológico sobre jogadores do Cruzeiro que teriam que lidar com a possível saída de um companheiro-chave também é pauta constante, mostrando que rumores esportivos não afetam apenas torcedores, mas toda a dinâmica de equipes, planejamento tático e negociações estratégicas no futebol profissional. O rumor, mesmo sem confirmação, já cumpre papel relevante, movimentando opinião, mídia e expectativas. Nos círculos mais próximos à diretoria do Cruzeiro, comenta-se que a possível saída de Gabigol seria avaliada não apenas pelo valor financeiro, mas pelo efeito no equilíbrio interno do elenco. Alguns membros da comissão técnica estariam atentos a como o rumor afeta a motivação de atletas, desempenho em campo e clima do vestiário, pois notícias deste tipo podem gerar distração e insegurança em jogos decisivos. O Corinthians, por outro lado, é visto como clube capaz de lidar com negociações de alto impacto, estruturando planos de integração, comunicação e valorização de imagem para o jogador caso ele realmente se transfira. Especialistas em mercado esportivo destacam que rumores desta magnitude costumam ser utilizados como instrumentos estratégicos, preparando o terreno para negociações futuras e medindo a reação de torcedores e mídia antes de qualquer passo concreto. O burburinho também influencia patrocinadores e investidores que acompanham atentamente movimentações de jogadores de destaque, ajustando campanhas, patrocínios e contratos de marketing em função de possíveis mudanças. Nas redes sociais, torcedores criam teorias sobre valores de multa rescisória, cláusulas contratuais e impactos financeiros, transformando o rumor em narrativa paralela, que envolve não apenas futebol, mas economia, estratégia e mídia. O efeito psicológico sobre Gabigol também é comentado, levantando hipóteses sobre motivação, planejamento de carreira e interesse em se destacar em um novo clube. O simples rumor de um acordo, mesmo sem qualquer confirmação, consegue gerar tensão, expectativa e engajamento em diversos níveis, mostrando como histórias esportivas, mesmo especulativas, conseguem mobilizar torcedores profissionais do futebol e mídia de forma simultânea, criando uma narrativa rica e envolvente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, comentários sobre possíveis valores de transferência e negociações contratuais de Gabigol. Com o Corinthians, começam a surgir em blogs especializados e perfis de insiders, reforçando a percepção de que a movimentação é mais do que mera especulação. Alguns veículos afirmam que cláusulas especiais estariam sendo discutidas, incluindo bônus por gols,
participação em premiações e ajustes de imagem, embora nenhum detalhe tenha sido confirmado oficialmente. Dentro do Cruzeiro, a tensão silenciosa, pois dirigentes avaliam os efeitos de um eventual desfecho, considerando impacto em elenco moral e planejamento de curto e longo prazo. Comentaristas lembram que rumores estratégicos são comuns no futebol brasileiro, servindo como ferramenta para medir reação da torcida, gerar engajamento e testar condições de mercado. A pressão nas redes sociais é intensa, com torcedores compartilhando teorias memes e debates sobre ética, lealdade e rivalidade, mostrando que rumores têm efeito direto sobre percepção pública, comportamento de fãs e imagem de jogadores. Alguns agentes esportivos teriam aproveitado a situação para negociar contratos paralelos e sondar interesses de outros clubes, movimentando bastidores de maneira silenciosa. Analistas também destacam que, se a negociação realmente avançar, o impacto será sentido em múltiplas frentes: desempenho esportivo, visibilidade midiática, marketing, imagem pública e rivalidade histórica. O efeito do rumor ultrapassa o campo, afetando todos os aspectos relacionados à carreira do jogador, e estratégias dos clubes, reforçando como especulações esportivas bem construídas conseguem criar expectativa, atenção e repercussão de forma imediata e intensa. A especulação sobre Gabigol e o Corinthians também desperta debates sobre a importância de planejamento estratégico para ambos os clubes, considerando fatores como impacto na torcida, comunicação institucional e repercussão midiática. Algumas análises sugerem que o Corinthians poderia estruturar uma entrada gradual do atacante, preparando campanhas de marketing, eventos e entrevistas para maximizar visibilidade e aceitação da torcida. No Cruzeiro, dirigentes estariam avaliando alternativas, incluindo possíveis reposições no elenco, ajustes táticos e impacto psicológico sobre jogadores que precisariam lidar com a possível saída de um colega importante. Especialistas lembram que rumores desse tipo têm efeito dominó, influenciando negociações de outros atletas, interesses de patrocinadores e cobertura de imprensa. A repercussão em redes sociais é significativa, com torcedores especulando sobre entrosamento, formação de ataque e desempenho em clássicos, criando um ambiente de expectativa contínua. Comentaristas destacam ainda o efeito psicológico do rumor, tanto para o jogador quanto para equipes rivais que monitoram atentamente cada movimento. A narrativa se torna complexa, envolvendo emoção, estratégia e mercado, transformando o simples boato em tema central de discussões. Mesmo sem confirmação, a especulação sobre Gabigol mexe com todos os setores do futebol, mostrando como rumores bem posicionados conseguem gerar engajamento, mídia espontânea e debates acalorados. A história continua se desdobrando, mantendo a atenção máxima de torcedores, jornalistas e profissionais do esporte, com cada detalhe interpretado como possível pista do futuro do atacante. Dentro da imprensa esportiva, o rumor sobre Gabigol e o Corinthians ganha contornos de grande expectativa, com especialistas e comentaristas debatendo possíveis cenários e efeitos de uma transferência. Alguns afirmam que o simples fato de se especular sobre o acordo já movimenta o mercado, influencia negociações paralelas e ajusta estratégias de comunicação para maximizar impacto positivo. O Corinthians, por sua vez, aparece como clube estratégico, capaz de lidar com negociações de alto impacto, integrando marketing, torcida e planejamento esportivo. No Cruzeiro, a especulação provoca tensão interna, com dirigentes avaliando cenários de reposição, impactos em resultados e reação de torcedores. Bastidores indicam que agentes e intermediários movimentam informações de forma controlada, criando suspense e medindo interesse. Torcedores participam ativamente da narrativa, compartilhando teorias, memes e comentários sobre ética, rivalidade e desempenho futuro do jogador. Analistas lembram que rumores podem servir como teste de mercado, pressão estratégica ou preparação para negociações futuras, tornando cada comentário, cada entrevista e cada movimento relevante. O efeito psicológico sobre Gabigol, companheiros e adversários, também é levado em conta, mostrando como rumores podem influenciar comportamento,
performance e decisões. Mesmo sem confirmação, o boato já se transforma em protagonista, movimentando mídia, torcedores, clubes e mercado esportivo de maneira intensa, demonstrando que rumores bem estruturados têm poder de gerar repercussão real, antes de qualquer ação concreta. O burburinho também se estende a patrocinadores, investidores e parceiros comerciais que acompanham rumores sobre Gabigol com atenção estratégica. A simples possibilidade de uma transferência para o Corinthians é suficiente para avaliar impacto em campanhas publicitárias, contratos de marketing e visibilidade de marca, mostrando que rumores esportivos vão além do campo e afetam diretamente economia e mídia. Especialistas afirmam que movimentações de jogadores de destaque costumam gerar ajustes imediatos em estratégias comerciais, influenciando ações de clubes, marcas e mídia especializada. No Cruzeiro, a diretoria precisa ponderar não apenas aspectos técnicos e financeiros, mas também repercussão pública e imagem do clube diante da torcida. A especulação transforma o ambiente esportivo em campo de análise constante, com cada detalhe sendo interpretado, discutido e amplificado nas redes sociais. Torcedores criam cenários imaginários, teorias e debates, enquanto jornalistas exploram cada pista, mesmo que ainda não confirmada, aumentando pressão e expectativa. Analistas destacam que rumores são ferramentas estratégicas capazes de movimentar todos os setores do futebol: mercado, performance, mídia e imagem. O efeito psicológico midiático e esportivo se mistura, mostrando que mesmo sem oficialização, rumores conseguem criar narrativa envolvente, gerar engajamento e manter todos atentos. A atenção aos detalhes, especulações e movimentações silenciosas mantém a história viva, transformando uma possibilidade em protagonista da cobertura esportiva. Enquanto o boato cresce, fãs e especialistas debatem o efeito de Gabigol no Corinthians em termos de desempenho em campeonatos nacionais e regionais. Torcedores imaginam combinações de ataque, participações decisivas e gols emblemáticos, enquanto analistas ponderam sobre impacto tático e entrosamento. Dentro do Cruzeiro, a possível saída de um jogador-chave desperta preocupação sobre reposições e ajustes estratégicos. Alguns comentam que rumores como este são intencionais, usados para medir reação da torcida e preparar terreno para negociações futuras, enquanto outros acreditam na força da vontade do atleta como fator determinante. O efeito sobre a mídia é imediato. Cada notícia, entrevista ou movimento do jogador é interpretado como pista. A narrativa, mesmo não confirmada, provoca engajamento, discussões e análises detalhadas, movimentando o mercado, torcida e mídia simultaneamente. Estratégias de comunicação e marketing de ambos os clubes seriam ajustadas para lidar com repercussão, buscando maximizar visibilidade positiva e minimizar impactos negativos. A pressão sobre Gabigol aumenta, refletindo expectativa de torcedores, imprensa e clubes. O rumor, mesmo que ainda incerto, molda decisões, opiniões e planejamento esportivo. Todos os envolvidos monitoram cada passo, enquanto especulações, análises e teorias ganham força diariamente, tornando a história viva, dinâmica e central na pauta esportiva nacional. A narrativa continua a se desenvolver com especulações sobre Gabigol atingindo níveis de grande expectativa, envolvendo não apenas clubes, jogadores e torcedores, mas também mercado, mídia e estratégia. Cada detalhe, declaração ou rumor é interpretado como possível pista de um futuro desfecho, criando um ambiente de tensão e expectativa contínua. Analistas esportivos destacam que, mesmo sem confirmação, rumores de transferência têm efeito real, influenciando o planejamento de elenco, negociações e percepção pública. Dentro do Cruzeiro, discussão sobre reposições e impacto emocional é constante, enquanto no Corinthians, expectativa de reforço estratégico alimenta debate sobre desempenho, formação de ataque e visibilidade. Redes sociais se tornam palco de especulação, com torcedores criando cenários imaginários, memes e teorias, aumentando engajamento e repercussão.
Agentes e intermediários aproveitam o burburinho para movimentações estratégicas e negociações paralelas, demonstrando como rumores bem posicionados têm poder de ação real antes de qualquer confirmação oficial. A história, ainda em Meoncinos, construção mexe com emoções, estratégia e economia do futebol, mostrando a complexidade de rumores e sua força de influência sobre todos os envolvidos. O efeito é multiplicador, alcançando todos os setores que orbitam o esporte. Cada dia que passa, cada comentário e cada movimento contribuem para o crescimento do rumor, transformando-o em protagonista absoluto da pauta esportiva. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!